dia, paz do Senhor Jesus Cristo a todos e todas. Sejam muito bem acolhidas, sabendo que essa igreja se preocupa com você que está do outro lado desta tela. Nós somos uma igreja que busca sermos agraciados por Deus, mas dentro de uma responsabilidade. Por conta disso, nós mantivemos este trabalho de mídia e agradeço desde o início pela essa equipe maravilhosa que tem nos atendido, tanto na pessoa do César quanto na pessoa do Gabriel. Muito obrigado, que Deus recompense o trabalho de vocês que estão sendo bem executados. Deus abençoe. Desde já também agradeço a Deus pela presidência desta igreja, desta denominação, na pessoa do pastor presidente Antônio Larentes e também do Carlos Larentes. E os demais, a reitoria da Escola Bíblica Dominical, a pessoa do pastor Paulo Lima e do pastor e do evangelista Célio. Que Deus abençoe-os e os recompense. Amados e queridos irmãos e irmãs, adentramos então hoje na 12ª lição desta Escola Dominical sob o tema O Deus Onisciente, Onipresente e onipotente. O Deus onisciente, onipresente e onipotente. Esta narrativa está dentro das atribuições de Deus da incomunicabilidade, algo que só Deus tem, algo que só Deus exerce com muito louvor e gloriosidade. O Deus que nos conhece e sabe de tudo a nosso respeito. Esse é os atributos incomunicáveis de Deus. Nem nós mesmos, às vezes, não nos conhecemos, mas Deus conhece o nosso potencial, Deus conhece as nossas vidas em todos os aspectos dela. Amados irmãos, para que nós adentramos a esta lição, vamos orar? Amado Deus, soberano Pai, é diante, Senhor, da Tua presença que eu humildemente peço a Tua intervenção divina e que o Senhor venha inspirar-me e iluminar a minha vida para que eu possa, Senhor, ter a capacidade suficiente para transmitir a Tua palavra de forma edificante a todos e todas que estão neste espaço da EBD. Senhor, isso é o que nós te pedimos e desde já lhe agradecemos em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Depois do amém, a aula vem. Vamos lá. Salmo 139 é onde a nossa lição está pautada. O texto áureo diz, Salmo 139, versículo 1. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Verdade aplicada. Conhecer os atributos de Deus aumenta a nossa fé, desperta para o buscarmos em todo o tempo e nos move a uma vida de adoração. Glória a Deus. Lembramos daquele versículo que fala que Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Em espírito, porque Deus é espírito. Em verdade, porque não tem como Deus negar-se a si mesmo e mentir. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele está pautado na verdade e deve ser as nossas vidas conduzida por esta verdade. Conduzida até porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, a Deus, a não ser por mim. Trilhamos então nesta verdade, neste caminho, de forma de adoração. Louvado seja Deus. Objetivos da lição. Mostra que Deus sabe de tudo pela sua onisciência.
fala que Deus está em todo lugar pela sua onipresença e ensina que Deus tem todo o poder pela sua onipotência. O texto de referência desta lição, desta 12ª lição, está, como digo, em Salmos 139. Como nós estamos em um espaço de aprendizado, é importante eu frisar isso. Quando você for se referir a Salmos, você nunca, atenção, você nunca utilize a palavra capítulo. Capítulo tal de Salmos. Não, Salmos não é capítulo. Salmo, ele é número. Números tal de Salmos. Vamos, para fixar isso melhor na sua cabeça, vamos pensar que o Salmo é a nossa harpa cristã dentro das Escrituras Sagradas. É um livro de cântico dentro das Escrituras Sagradas. Então, Salmo é sempre número salmo, número tal, número tal. Amém? Glória a Deus. Aprendemos mais essa e eu espero que não cometemos este erro, porque às vezes é um erro grosseiro e acaba às vezes soltando uma vez ou outra por conta que nós temos capítulo na Bíblia inteira. Quando chega no livro de Salmos é específico e aí torna-se número e aí a gente às vezes acaba confundindo e chamando capítulo tal de Salmos, que não é o correto. É um erro grosseiro chamar Salmos de capítulo. Amém? Glória a Deus. Amados irmãos e irmãs, vamos entender então, vou fazer uma moldura dentro deste tema que fala sobre o Deus onisciente, onipresente e onipotente. E se você quiser se aprofundar um pouco mais neste tema que nós estamos abordando nesta manhã gloriosa de domingo, revisite a 2ª lição, que, se não me falha a memória, quem ministrou ela foi o evangelista Heber, que fala conhecendo os atributos de Deus. Ele vai falar sobre os atributos também incomunicáveis e aí é uma forma de se aprofundar. Revisitar também é uma forma de aprendizado. Revisite então a 2ª lição, existe aí no canal da nossa igreja, no Facebook, no YouTube, esta 2ª lição que fala a mesma coisa, mas de modo diferente, tá bom? Vamos lá, vamos entender então o Salmo 139, onde está esses 3 atributos incomunicáveis de Deus? Bom, o Salmo 139, ele é um salmo escrito há 1000 anos antes de Cristo, provavelmente produzido em um culto solene, em uma forma de canção composta por Davi e entregue ao cantor mor. O que seria esse cantor mor? Esse cantor mor é o mestre do canto, ou seja, é aquele que é responsável de ensinar a musicalidade dentro da igreja ou dentro de um espaço, né, de culto, de adoração. Então, este é o cantor mor. Cantor mor é um mestre que está presente dentro de uma igreja ensinando a musicalidade. Esse salmo é conhecido por alguns rabinos como a coroa de todos os salmos, a qual existem 3 atributos de Deus que nós já sabemos quais são, que somente Ele tem. Atributos esses considerados, como já disse, incomunicáveis. Alguns teólogos chamam também como os atributos exclusivos de Deus, sendo a onisciência, no Salmo 139, essa onisciência ela está presente do versículo 1 ao versículo 6, se você tem interesse de anotar. Então, do versículo 1 ao versículo 6, vai falar sobre a onisciência, ou seja, ele sabe de todas as coisas. Do versículo 7 ao versículo 12, não tem como fugir dele. Está a onipresença, que mostra que ele está, então, em todos os lugares.
Lembramos daquele versículo onde está 2 ou 3 em meu nome, eu se faço presente, Jesus dizendo. Mas Deus está presente em todos os lugares. Por quê? Porque Deus está no espaço eterno. E nós estamos no espaço crono, que é o espaço físico, que é o espaço do homem. Então Deus, por estar na eternidade, aquilo que é tempo crono, o tempo eterno e o tempo crono carrega, o tempo eterno carrega o tempo crono nas mãos. Então por isso que Deus está em todos os espaços. Por isso que não tem como fugir da presença de Deus. E nós vamos nos aprofundar um pouquinho quando nós lermos esses versículos. Eu vou ler esses versículos e tentar, em poucas palavras, explicá-los para que nós não venhamos tomar muito tempo, pois a nossa mídia deve ser um pouco enxugada. E aqui eu já aproveito e te faço o convite. Se você pode estar em nossa igreja fisicamente, é lógico que nós estamos aqui respeitando as ordens sanitárias, as ordens do Ministério da Saúde, no espaçamento, com o uso de máscara, com o uso de álcool gel. Então, assim, nós fazemos o convite. Existem pessoas que já tomaram as vacinas e nós queremos que você possa vir aqui neste espaço presencial, até porque nós temos a facilidade de dialogar, de perguntar, de responder e vir um espaço maior na questão da pedagogia cristã, tá bom? Então, já deixo aqui o meu convite. Do versículo 13, o versículo 7 ao 12, a onipresença. Do versículo 13 ao 18, vai anotando aí, está falando sobre a onipotência de Deus, ou seja, Deus tem todo o poder está em suas mãos, não há ninguém que possa vencê-lo, ele é invencível, e ele é inderrotável, não tem como derrotar a Deus. Então, por conta disso, ele é o Todo-Poderoso. A palavra também Todo-Poderoso está tipificada na palavra El Shaddai, ou seja, que tem todo o poder, que é todo-poderoso. E sabemos que não há guerra ou batalha que Deus possa perder. Glória ao nome do Senhor. Foi Ele que criou e sabe de tudo e de todos. Tudo e de todos. Ele sabe tudo ao meu respeito e ao seu respeito. E por fim, o salmista vai fazer duas aplicações práticas neste salmo. A primeira, Davi irá aplicar a ira esboçada em sua indignação pelos ímpios, considerando inimigos de Deus. E isso está no versículo 9, do versículo 19, terminando os salmos, né? Do versículo 19 ao versículo 22. E conclui com uma oração que é a origem deste salmo, sendo uma conversa profunda e íntima com Deus. Do versículo 23 ao versículo 24, encerrando-se então este salmo. Então, este salmo 139 é o salmo que vai narrar toda essa lição que nós vamos esboçar aqui. Ele narra todas elas porque os três atributos incomunicáveis de Deus estão tipificados no Salmo 139. Agora, uma curiosidade que eu quero trazer para vocês, e talvez alguns de vocês não saibam, é que para nós ocidentais, nós somos ocidentais, nós estamos no Ocidente. O salmo principal é o 23. Nós temos esse salmo como bandeira do Evangelho, nós temos esse salmo, às vezes até em comércios abertos, é o 91 e o 23, mas o 23, como é um pouquinho menor, ele é mais decorativo, né? E ele é mais memorável. As pessoas, elas às vezes têm esse salmo na ponta da língua, como eu acredito que eu consiga também citar. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em vez de espaços, guia-me mansamente em águas tranquilas, refrigera minha alma, ainda que eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, a tua vara e o teu cajado me consolam, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unjo minha cabeça com óleo e o meu cálice transbordará, certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias.
Então esse é o salmo mais memorável, mais decorativo, é o salmo brasileiro, vamos por assim. E para os judeus, o salmo 23 não é o 23, é o 139. É o salmo judeu, é o salmo do judeu. O judeu carrega esse salmo com muito apreço, assim como nós carregamos o 23. Então, é o salmo do judeu. Outros teólogos dizem que esse salmo 139 é o salmo da gestante, é o salmo da grávida. Por quê? Porque esse salmo ele tipifica e mostra na onipotência de Deus que Deus está presente no entreteçar, no tecer, no formar o ser humano. Então, é o salmo da gestante. E nós vamos entender melhor isso quando eu for ler estes salmos para ilustrar isso um pouco melhor, tá bom? Por isso, você que está gestante ou você que vai ficar gestante algum dia, leia este salmo quando a sua esposa ou você mesma estiver neste período, porque tenho certeza que Deus está contemplando essa gloriosidade da formação do homem ou da mulher humana. Glória a Deus. É o salmo que Deus mostra a sua presença muito, muito veemente, muito firme. Bom, vamos ler então esses salmos para nós ilustrarmos um pouco estes salmos. Olha só, antes de entrar na lição, então assim, o tópico 1 fala assim, o Deus onisciente, o Deus onisciente. O 1.1 vai falar, Deus sabe de todas as coisas. O 1.2, o autor se expressa, Deus possui todo o conhecimento. E no 1.3, o autor se expressa, nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Vamos ler então os versículos que estão encaixados nessa onisciência. Lembra que eu disse que o versículo 1 ao versículo 6 está dentro da onisciência, que fala-nos assim, Senhor, Tu me sondas e me conheces, Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe estende o meu pensamento, cerca o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra em minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Tu me conheces, me cercaste em volta e me puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que eu não posso atingir. No versículo 6 você vê salmista louvando a Deus por conhecer que a onisciência de Deus é muito além do que nós possamos pensar. Eu digo sempre assim, tudo que você pensar a respeito de Deus é muito longe do que realmente Ele é, porque Ele é muito mais do que qualquer teologia, do que qualquer pensamento, do que qualquer aditivo que nós possamos atribuir a Deus. Deus é mais, Deus é muito, infinitamente mais. Bom, essa é a onisciência. A onisciência de Deus, ela retrata a seguinte narrativa. É o iada na palavra original, ou seja, Deus que nos conhece e esquadrinha os nossos corações. É um iada. Este conhecimento de Deus, ele é extremamente profundo. A palavra sonda apresenta um instrumento de grande capacidade de examinar minuciosamente como um carpinteiro. Olha só, se pensarmos que podemos nos comunicar com o outro lado do planeta, nós pensamos, né? Nós podemos comunicar com o outro lado do planeta. Se tiver alguém aqui assistindo lá no Japão, consegue ouvir a minha voz, né? Agora mesmo, neste exato momento, com um bom acesso de internet, isso é capaz. No entanto, não consegue viajar para o interior da sua própria alma na tentativa de verificar o que está aqui dentro. Então esta sonda é um instrumento de profundidade que Deus utiliza
para nos conhecer melhor do que nós mesmos e para nos orientar como devemos nos comportar. De longe penetra os nossos pensamentos. Às vezes queremos identificar o que o outro está pensando, olhando para ele e verificando as suas expressões faciais. No entanto, nosso Deus de longe penetra nos pensamentos, e a palavra longe aqui se trata, Deus está no terceiro céu e nós estamos na terra. Nosso Pai, quando estou me assentando ou me levantando, o Senhor me conhece, né? Estado de relaxamento e estado de prontidão, conforme Salmo 138, versículo 6, que também retrata a questão de Deus nos conhecer minuciosamente. Bom, este é o atributo que está no tópico 1 e decorrente aos tópicos 1.1, 1.2 e 1.3. Adentramos então o tópico 2, para nós não alongarmos muito a nossa fala aqui, a nossa narrativa. Vai tratar da onipresença de Deus, que está do versículo 7 ao versículo 12. Vamos ler? Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí está. Se fizer o Sheol a minha cama, eis que tu ali estás também. E se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. E se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz e a roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Ou seja, Deus não é como o ser humano. Nós não enxergamos nas trevas. Nós, na verdade, nos cegamos, ficamos sem visão nas trevas. Mas Deus, até nas trevas, Ele enxerga tudo, Ele vê tudo, Ele vê na luz, Ele vê nas trevas. Para Ele é a mesma coisa, não tem como se esconder de Deus, não tem como pegar as asas da alva. As asas da alva aqui é a simbologia da velocidade da luz. Não tem como fugir de Deus, porque Deus está no começo, Deus está no fim. Você vai correr à toa, você vai se cansar à toa. Não fuja de Deus, porque não tem como fugir dele. Ele é onipresente, está em todos os lugares. Quando nós estamos indo para um caminho errado, Deus está na porta nos olhando, vendo o nosso comportamento. Quando nós estamos fazendo a coisa certa, Deus também está vendo e contemplando. Ou seja, não tem como fugir da presença de Deus. Às vezes você está fugindo da presença do pastor. Às vezes você está fugindo da presença de um obreiro. Você está se envergonhando porque está cometendo algo errado. Mas de Deus, meu irmão, ou minha irmã, não tem como fugir e se esconder. Deus está te vendo fazendo isso. Então, se converta dos seus maus caminhos, pois Deus está presente em sua vida quando fazemos coisas boas, mas infelizmente também quando fazemos coisas ruins. Essa então é a onipresença de Deus. Trata-se da presença de Deus, e a palavra usada aqui é no latim, corandel, que fala da imanência de Deus, expressão conhecida pela teologia sistemática, pois sabemos que Deus é transcendente e imanente. Ou seja, Deus está aqui, mas Deus também transcende, né? Nossa fé transcende, nossa fé é transcendente, ou seja, eu me comunico com Deus através do meu espírito. Então, por isso que eu fecho os meus olhos aqui na terra.
Porque quando eu fecho os meus olhos aqui na terra, eu saio do campo da imanência e vou no campo da transcendência, ou seja, eu vou conversar com Deus, eu vou falar com Deus, eu fecho os meus olhos carnais, abro os meus olhos espirituais e consigo enxergar a Deus, consigo enxergar a orientação divina e assim eu sou inspirado e conduzido por esse Espírito, por essa pneuma. Aleluia, glória a Deus. Deus está presente bem aí do outro lado da tela. Deus está aqui comigo e Deus está aí. Não tem como fugirmos da sua presença. E a sua presença é tão gloriosa. Aproveita a sua presença. Aproveita. Desfrute da presença de Deus, pois essa presença é extremamente gloriosa. Vamos entrar então no tópico 3. O tópico 2, como disse, fala do Deus onipresente. O escritor desta revista, ele vai se expressar do tópico 2.1, Deus é Espírito e não há barreiras para o conter, que é o que acabamos de falar. Ninguém pode se esconder, 2.2, ninguém pode se esconder de Deus, é o que também acabamos de falar. E o 2.3, Deus está presente em todos os lugares, que é também o que acabamos de falar. Deus está aqui, mas Deus está aí na sua casa. Atrás desta telinha existem pessoas e que Deus está aí no meio dessas pessoas. Sinta a presença dele aí, tá bom? Vamos para o tópico 13, já encerrando a minha fala para não ficar um pouco longa. E, mais uma vez, eu te convido, vem para cá presencialmente. Se você, é lógico, que se você não é do grupo de risco, se você já se vacinou, se você tem consciência de usar uma máscara, de usar álcool gel e de respeitar o distanciamento social. Então, vem para cá, vem aprender com a gente aqui. E nós temos muitas coisas a dialogarmos e nós queremos aprender com você também. Porque quando existe o ensinamento presencial, existe a troca de experiências, o diálogo. Então isso faz nos crescer também, tá bom? Deus abençoe a sua vida, viu, meu irmão e a minha irmã? Vamos continuar então o tópico 3 para encerrar? O tópico 3 está do versículo, vamos ver, está do versículo 13, que vai tratar sobre o Deus onipotente. Oh, maravilha! O nosso Deus é o Todo-Poderoso, é o El Shaddai. Maravilha, que glória! O Deus profundo que tem todo o poder da criação. Quando nós falamos do poder aqui, nós devemos entender que Deus ele não exerce o seu poder de forma opressora, não. Deus exerce o seu poder através da palavra e através da orientação, para que você não se oprima de você mesmo e para que o pecado não te oprima. Então, a fala de Deus, a narrativa de Deus, a palavra de Deus, ela é libertadora, ela é a verdade. Então, conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, a palavra de Deus, essa é o poder da libertação, é o poder da purificação, porque a palavra de Deus nos purifica, nos revivifica, faz-nos estarmos vivos e transformados, tá bom? Então vamos lá, vamos entender um pouco sobre essa onipotência e encerrar a nossa fala. Vamos ler o versículo 13 ao versículo 17, que fala-nos assim: Pois possuíste o meu interior, entreteceste no ventre da minha mãe. Olha lá o salmo da gestante, ó. Entreteceste no ventre da minha mãe, eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, a minha alma sabe-o muito bem. Ou seja, o Salmo 139, ele é da gestante, por quê? Porque Deus está formando o ser humano. Vamos pensar o seguinte: se o homem, ele concebe o ser humano, ele
na conjugação carnal que ele faz com a sua esposa, né, ele concebe outro homem ou outra mulher. Mas quem faz essa transformação da concepção para a vida é o Senhor Deus, implantando neste ato, neste balsar ou neste soma, implantando neste corpo o quê? A alma e o espírito. Nós não temos nenhum cabo de tomada para ligar, nenhuma força para nós estarmos vivos, se gesticulando, piscando, ouvindo, falando, enxergando. Como nós fazemos isso então? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus, ou seja, Deus ele colocou a tricotomia, ou seja, o corpo, a alma e o espírito. Então, por isso que o salmista se expressa: Senhor, tu me conheces desde o entretecer do ventre da minha mãe. Ou seja, antes de eu ter forma, o Senhor já me conhece. Olha só, no versículo 15, né? Nós paramos. Ó, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. É importante explicar esse versículo. Está falando dos ossos. Para a cultura hebraica, a vida ela se inicia através dos ossos. Lembramos então de Ezequiel, o vale dos ossos secos. Por quê? Por que Ezequiel fala assim, Senhor, tu sabes? Por quê? Porque a vida ela vem através dos ossos. Isso na cultura hebraica, né? Na cultura hebraica eles acreditavam que a vida ela se dava, no início da vida se dava através dos ossos. Então, primeiro é formado os ossos para depois Deus colocar a vida dentro desse ser humano, né? Então esse é o versículo 15 para nós entendermos por que ele está se expressando usando a palavra ossos, né? Versículo 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Informe significa, não tinha forma nenhuma ainda. Eu era um feto, eu era um pequenininho, eu não tinha mão, eu não tinha pé ainda, eu não tinha olhos, eu não tinha orelha. E o Senhor já me viu, os seus olhos me viram, o meu corpo ainda informe. Olha só que coisa maravilhosa. Então, por isso que é o Salmo da gestante. Porque ainda que esteja nos primeiros meses de gestação, o Deus Todo-Poderoso já conhece, já sabe a estrutura óssea, a estrutura monológica, a estrutura mental, a estrutura psicológica desse ser humanozinho que está crescendo no ventre. Oh, maravilha! E no teu livro, olha só, no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formada, quando nem ainda uma delas havia. Aí ele vem e louva a Deus novamente no versículo 17, dizendo: qual preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, qual grande é a soma deles. Louvado seja Deus. Então, o salmista aproveita aqui e louva a Deus, pois quando ele descobre essa teologização, né, da onisciência, da onipresença, da onipotência, ele então fica maravilhado, dizendo que os pensamentos de Deus são muito maiores que os nossos pensamentos, e existe uma expressão bíblica falando, vossos pensamentos não são os meus pensamentos. Maravilhoso é servir a este Deus. Então, irmãos, é isso. E no final desses salmos, ele faz duas aplicações práticas que nós não vamos falar aqui, porque senão vai fugir da lição. Porque a lição está falando somente até o Deus onipotente. Então, venha presencialmente que talvez nós vamos citar, então, o final destes salmos, para nós entendermos a aplicação prática de Davi nestes salmos. Mas é interessante nós citarmos o último versículo desta passagem para nós vermos os últimos dois versículos, que é o 23 e o 24, que fala assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me
pelo caminho eterno. Vamos explicar rapidamente, em poucos minutos, esse versículo. É assim, ó. Quando o salmista fala assim, ó, Senhor, sonda-me, ele está falando assim, Senhor, examina o meu coração, esquadrinha o meu coração. Quando ele fala prova-me, ele está falando assim, Senhor, me purifica. Porque o ouro, para ser provado, ele vai no fogo. O crente, para ser provado, ele precisa do Espírito Santo para que o Senhor purifique-o através do sangue glorioso de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, prova-me, Deus. E depois de me provar, depois que eu estou examinado, depois que eu estou limpo, agora guia-me. Por que ele fala guia-me? Porque ele fala assim, ó, se há algum caminho mal, vê se há algum caminho mal em mim e guia-me. Ou seja, guia-me é o seguinte, Senhor, eu não quero errar novamente, eu não quero pecar novamente, eu não quero falhar novamente. Então guia-me. Então nós fechamos então mais uma lição da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus de Madureira. Então o tópico 3 é o Deus onipotente e o escritor se expressa, Deus tem todo o poder nos céus e na terra, para Deus não há impossível, privilégio de poder estar à sombra do Onipotente. Então, essa é a lição que trazemos aqui nesta manhã gloriosa de domingo e quero concluir o seguinte. A mensagem dessa lição, a centralidade desta lição, fala-nos o seguinte. Essa mensagem tem por objetivo entender quem é Deus, a quem nós servimos, quem somos nós e como podemos sermos salvos. A resposta é essa, sermos examinados por Ele, sermos provados por Ele e aperfeiçoados por Ele, e sermos mantidos salvos também por Ele. Que Deus abençoe, que Deus os guarde, que Deus os ilumine, resplandeçam os vossos rostos sobre ti e te dê a verdadeira paz. Que Deus abençoe, um grande abraço e nós esperamos vocês aqui presencialmente, tá bom? Deus abençoe, paz do Senhor Jesus, tenha um excelente domingo, obrigado por tudo.